Olá, Marcos Roberto aqui para mais um estudo avançado do Antigo Testamento. Hoje nós vamos estar estudando o altar do incenso. Mas antes de nós iniciarmos a nossa aula, eu convido você a fazer 4 coisas. Primeiro, se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. Segundo, deixar o seu like aqui para não esquecer depois. Terceiro, compartilhar esse vídeo com seus amigos. E por fim, ficar até o final, onde estarei fazendo uma oração abençoando você e a sua família. Então, vamos lá! Então hoje nós vamos estar estudando o altar do incenso. Então nós já estamos dentro da barraca central, estamos dentro do santuário central, que é dividido em 2 partes. A primeira parte, o santo lugar, aonde ficava a mesa com os pães de proposição, o candelabro de frente da mesa e o altar do incenso. Então este era o santo lugar. Após o santo lugar havia o santíssimo lugar ou santo dos santos. O santo lugar era separado do santíssimo lugar por um véu. Então hoje nós vamos estar estudando justamente o altar do incenso. Então, aqui nessa representação bastante interessante. Então, aqui nós temos o tabernáculo. Então, aqui nós temos o retângulo limitado pelas cortinas de linho fino. Aqui nós temos uma porta. Então, todo israelita arrependido, contrito, com o coração humilhado, dependente do Senhor, ele entrava no tabernáculo através da porta. A primeira coisa que ele via era o altar de bronze. Era o altar de holocausto, onde a vítima que o representava era sacrificada e o corpo totalmente queimado. Após o altar de bronze, então lembrando que o israelita comum só poderia vir até o altar de bronze, oferecer a Deus o seu sacrifício e voltar para casa justificado pela fé. Agora já os sacerdotes, eles podiam continuar nessa linha imaginária, da porta até o Santíssimo Lugar. Então, os sacerdotes iam até o lavatório de bronze, até a bacia de bronze, lavavam as suas mãos e os seus pés para poder servir a Deus dentro da tenda principal. Então isso nos mostra que apenas os sacerdotes que se purificavam, apenas aqueles que se santificavam diante do Senhor, que purificavam as suas vidas, poderiam ter acesso à presença de Deus. Nós também, para entrarmos na presença de Deus, é necessário santificação. É necessário que nós abandonemos os nossos pecados, é necessário que nós tenhamos uma vida santa, uma vida reta diante do Senhor, uma vida quebrantada, uma vida em total dependência do Senhor. Somente aqueles que são limpos de coração podem ver a Deus. Jesus disse isso nas bem-aventuranças. Somente os limpos de coração verão a Deus. E é necessário, para vermos a glória de Deus que está dentro da tenda central do tabernáculo, é necessário que nós tenhamos um coração humilde, quebrantado, um coração transformado por Deus. E dentro da tenda principal haviam 2 compartimentos, como eu acabei de dizer. Então havia o santo lugar e o santíssimo lugar. O lugar santo era separado do santíssimo lugar por um véu. E no santo lugar, onde estamos estudando agora, haviam vários objetos sagrados. O primeiro, a mesa do pão da proposição, o candelabro de ouro que ficava de frente da mesa e o altar de incenso que ficava diante do véu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E é justamente esse altar de incenso que nós vamos estar estudando hoje. Observe que se eu fosse traçar uma reta
ligando o altar de bronze, o lavatório de bronze e o altar de incenso. Olha só, se eu fosse traçar uma reta aqui, ó, e depois uma outra reta ligando a mesa do pão da proposição com o candelabro de ouro, nós vamos ter justamente uma cruz. Olha só. Então, e também a arca, olha só, uma linha reta ligando o altar de bronze, a pia de bronze, o altar de incenso e a arca da aliança. Nós vamos ter uma reta. Ligando a mesa do pão da proposição e o candelabro, vamos ter uma reta que corta essa outra reta. Então, vamos ter um desenho de uma cruz. Então, que maravilha! Aqui nós temos a sombra da cruz do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O tabernáculo era uma figura de Jesus. O tabernáculo era uma fotografia autenticada do Senhor Jesus. O tabernáculo, ele era uma sombra de Jesus no Velho Testamento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E agora vamos estudar um pouquinho, vamos ver um pouquinho sobre o altar de incenso. Mais uma vez, essa aqui é uma imagem retirada da internet, então, que mostra aproximadamente como era o altar do incenso. Mas antes disso, vamos ler o texto sagrado, que se encontra em Êxodo 30, do verso 1 ao verso 10. Farás também um altar para queimares nele incenso. De madeira de acácia o farás. Terá um côvado de comprimento e um de largura. Será quadrado. E 2 de altura. Os chifres formarão uma só peça com ele. De ouro puro o cobrirás. A parte superior, as paredes ao redor e os chifres. E lhe farás uma bordadura de ouro ao redor. Também lhe farás 2 argolas de ouro debaixo da bordadura, de ambos os lados as farás. Nelas se meterão os varais para se levar ao altar. De madeira de acácia farás os varais e os cobrirás de ouro. Porás o altar defronte do véu, que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me avistarei contigo. Arão queimará sobre ele o incenso aromático. Cada manhã, quando preparar as lâmpadas, o queimará. Quando ao crepúsculo da tarde acender as lâmpadas, o queimará. Será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem ofertas de manjares, nem tampouco derramareis libações sobre ele. Uma vez no ano, Arão fará expiação sobre os chifres do altar com o sangue da oferta pelo pecado. Uma vez no ano, fará expiação sobre ele pelas vossas gerações. Santíssimo é o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, aqui inicialmente nós podemos ver que o altar de incenso ele era feito de madeira de acácia, revestido de ouro. Então, a madeira nós já vimos que representa a vida humana. O ouro representa a glória de Deus. E além disso, o altar de incenso ele era quadrado. Ele tinha um côvado de comprimento, um côvado de largura e 2 côvados de altura. Então, seria um quadrado de um côvado mais 2 côvados de altura, seria um cubo, praticamente, um paralelepípedo. Então, como 45 centímetros é aproximadamente a distância entre o cotovelo e a ponta do dedo médio, então nós temos que ele teria aproximadamente 45 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 90 centímetros de altura. Então, nesse altar seria o local onde o povo de Deus, o local das intercessões pelo povo de Deus, onde Arão estaria intercedendo pelo povo de Deus. Ali seria o altar das intercessões pelo povo.
tendo na fumaça aromática do incenso um símbolo das orações feitas ao Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Era um lugar que representava a oração, a intercessão pelo povo. Então, o que nós vemos, voltando aqui um pouquinho, nós vemos que no verso 7, Arão queimará sobre ele um incenso aromático cada manhã, quando preparar as lâmpadas, o queimará. Então, Arão deveria estar queimando o incenso de manhã, enquanto ele estava preparando as lâmpadas do candelabro, e à noite também, olha o verso 8, quando ao crepúsculo da tarde acenderá as lâmpadas, o queimará. Ou seja, a intercessão ela tinha que ser contínua, será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Então que nós vemos o poder da intercessão, que nós vemos a necessidade da intercessão. A oração é importante. O altar do incenso apontava para as orações feitas por mim, por você, em prol das pessoas, em prol do povo de Deus, em prol da terra. As intercessões que eram feitas diante de Deus. Então que nós vemos o poder da oração. Somente o sacerdote tinha permissão de queimar incenso ao Senhor, e não podia ser qualquer incenso. Então somente o sacerdote pode interceder. Nós lembramos de Abraão. Abraão era sacerdote da sua família. Abraão era um sacerdote de Deus. Embora ele fosse sacerdote, ele viveu antes da lei de Moisés, antes da instituição do tabernáculo. Abraão era um homem de Deus, era um sacerdote de Deus, era profeta. Nós vemos que quando Deus feriu Abimeleque, castigou os filisteus, porque eles tinham roubado Sara, então Deus havia castigado aquele povo com enfermidades, com esterilidade. E aí Abraão pega e ora, ele intercede por aquele povo, e Deus sara aquele povo por causa da intercessão dele. Nós lembramos de Jó. Jó intercedia pelos seus filhos, era sacerdote da sua família. Sempre ele estava ali intercedendo pelos seus filhos. Mas no final do livro ele intercede pelos seus amigos, e a Bíblia fala que Deus mudou a sorte de Jó enquanto ele orava pelos seus amigos. Nós vemos a presença da oração em toda a palavra do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Somente o sacerdote pode interceder, somente os sacerdotes podem orar pelas pessoas. E hoje, pela fé, pelo sacrifício de Jesus, todos nós somos sacerdotes da nova aliança. Eu e você somos sacerdotes do Senhor. Temos livre acesso à presença de Deus na hora que nós quisermos, pelo poder do sangue de Jesus. E aqui nós vemos que o incenso deveria ser queimado continuamente sobre o altar, ou seja, o incenso apontando para a intercessão, para a oração. E nós precisamos estar sempre intercedendo, sempre em oração diante do Senhor. O Senhor Jesus Cristo disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. É necessário nós orarmos, é necessário nós vigiarmos. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, ele fala: orai sem cessar. Precisamos estar orando em todo o tempo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos estar agora analisando os ingredientes daquele incenso que era oferecido a Deus. Então, é interessante que não poderia ser qualquer tipo de incenso. Não podia ser qualquer incenso natural. Deus estabeleceu uma fórmula. Havia uma fórmula para se fabricar aquele incenso. Então, os ingredientes principais, e é interessante que esse incenso era de uso exclusivo dos sacerdotes. O primeiro ingrediente é o estoraque. Era um óleo semelhante à mirra, também chamado benjoim, com certas resinas odoríferas. O segundo ingrediente
era o nixa, um perfume feito da queima da parte fibrosa de certas conchas de um molusco do Mar Vermelho. O terceiro ingrediente era o gálbano, uma resina aromática do gênero das cenouras, extraída de plantas persas que tem o mesmo nome. O outro ingrediente é o incenso puro. Era o tipo de uma goma resinosa extraída de plantas no sul da Arábia. E por fim, nós temos o sal puro. Nós não sabemos ao certo a utilidade do sal nessa mistura. Talvez fosse empregado para provocar uma fumaça branca e simbólica. Então, aqui nós vemos que existia uma fórmula para a fabricação desse incenso. Olha que coisa interessante. Nós já estudamos um outro altar. Nós já estudamos o altar do holocausto, que ficava fora da tenda da congregação. O altar que ficava no pátio, onde os animais eram totalmente queimados diante de Deus. Aqui nós vemos um outro altar dentro da tenda, o altar do incenso. E aqui nós podemos observar algo bastante interessante, que o altar do sacrifício, que era o altar de bronze, que ficava fora da tenda principal, ele ficava ao ar livre no meio do átrio. Por ficar distante da presença imediata de Deus, ele era revestido de bronze. Então observe que o altar de holocausto ficava de fora da tenda. Quanto mais se aproximasse do Senhor, mais se aproximasse da arca, a arca era o objeto mais sagrado de todos, que ficava no Santo dos Santos. Então era o objeto mais santíssimo, mais santo. Então, à medida que se fosse aproximando do lugar mais sagrado, mais os materiais eles eram preciosos. Então observe que fora do santuário, no átrio, nós tínhamos o altar de bronze. O bronze não era um metal precioso naquele período. Nós temos a pia de bronze, que também, feito de bronze, não era um metal precioso. Mas dentro do santuário, nós temos os objetos feitos de madeira de acácia, revestidos de ouro, ou o candelabro, que era feito de ouro puro. Então, o propiciatório, que era feito de ouro puro. Então, à medida que se fosse aproximar do Senhor, fosse se aproximando mais e mais do Senhor, mais os metais eram preciosos. Louvado seja o nome de Jesus. Então, 2 vezes por dia, o incenso deveria ser oferecido pelo sacerdote sobre este altar em miniatura, quando viesse verificar o pavio e o azeite das lâmpadas. Ou seja, nós precisamos, como nós estudamos na aula passada, é necessário nós estarmos em alerta constante. Nós somos a luz do mundo e nós precisamos estar removendo diariamente as camadas de impurezas que surgem nas nossas vidas no decorrer do dia. Então, enquanto nós estamos nos purificando, enquanto nós estamos cortando aquelas camadas de impurezas que vão se juntando, que vão se formando ali no pavio, impedindo que o azeite gere a combustão, o fogo, para poder acender as lâmpadas. Enquanto nós estamos nesse procedimento, é necessário nós estarmos numa vida de intercessão, porque Arão, ele oferecia o incenso ao Senhor enquanto ele estava cuidando de acender as lâmpadas. Louvado seja o nome de Jesus. Embora o incenso pudesse ser oferecido à parte em qualquer lugar, como a gente vê lá em Números 16, verso 17, esse altar específico só poderia ser usado para incenso. Louvado seja o nome de Jesus. E uma outra coisa interessante, vamos ler mais um texto, em Êxodo 37, do 25 ao 26. Fez de madeira de acácia o altar do incenso. Tinha um côvado de comprimento e um de largura, era quadrado, e 2 de altura. Os chifres formavam uma só peça com ele. Aqui é interessante ressaltar que lá no texto que nós lemos anteriormente, em Êxodo 30,
Então, Deus estava dando as instruções para a construção do altar do incenso. Agora, no capítulo 37, nós vemos o povo de Deus construindo. Nós vemos o altar de incenso sendo fabricado. Louvado seja o nome de Jesus. Verso 26, de ouro puro o cobriu, a parte superior, as paredes ao redor e os chifres. Ele fez uma bordadura de ouro ao redor. Também lhe fez 2 argolas de ouro debaixo da bordadura. De ambos os lados as fez. Nelas se meteram os varais para se o levar. De madeira de acácia fez os varais e os cobriu de ouro. Louvado seja Deus. Aqui mais uma vez aquela representação. O altar do incenso ficava diante do véu. Louvado seja o nome do Senhor. Então, um outro detalhe interessante a respeito do incenso que era oferecido diante de Deus é que ele era temperado com sal. Essa adição de sal, a mistura, tinha um propósito provável, garantir a queima rápida pela adição de cloreto de sódio. Então, como eu acabei de dizer, ele poderia ser usado para formar uma fumaça branca e simbólica. Mas também pode estar implícito aqui o valor preservativo do sal. É usado o sal para poder conservar alimentos, como a carne e outros alimentos, para que eles não venham apodrecer. O sal tem essa finalidade, tem essa função. Então, Jesus chegou a dizer que nós somos o sal da terra. Deus nos colocou nesse mundo como sal, para nós darmos sabor a esse mundo, para nós impedirmos esse mundo de apodrecer. Então, Deus deixou a sua igreja aqui na terra como sal da terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E também o sal, ele aparece nas Escrituras como significando algo permanente. Em muitos momentos nós vamos ver, principalmente no Antigo Testamento, Deus falando que Deus fez uma aliança de sal, ou seja, uma aliança permanente, uma aliança perpétua. Louvado seja o nome de Jesus. Mas tem uma outra coisa interessante. Vou voltar aqui na figurinha do véu, do altar de incenso. Observe que o altar de incenso ele tinha chifres. Nós já vimos que os chifres, eles representam poder. Os chifres das Escrituras representam poder, tanto poder divino como poder satânico. Então, esses chifres, eles eram muito especiais, porque eles proclamam o poder da oração, o poder da intercessão. Naqueles chifres, o sumo sacerdote, no dia da expiação, aspergia um pouco do sangue da oferta pelo pecado, ao ministrar sua intercessão. Então, no dia mais sagrado, no dia da expiação, onde o sacerdote entrava dentro do Santo dos Santos, nesse dia, ele aspergia os chifres do altar do incenso com sangue. Louvado seja o nome de Jesus. Santo, santo é o Senhor. O altar do incenso, ele sempre deveria estar encostado ao véu que separava os dois ambientes do tabernáculo. Então aqui nós vemos a figurinha que eu acabei de mostrar para vocês. O altar do incenso ficava diante do véu. Então era um local muito precioso. Tão precioso, a gente vê que a proximidade dele com o Santo dos Santos era tão grande que até o autor aos Hebreus, ele vincula o altar do incenso com o próprio Santo dos Santos. Olha o que diz Hebreus 9, o verso 3 e o verso 4. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, no qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Então aqui nós vemos o autor aos Hebreus vinculando o altar de ouro, o altar do incenso, ao Santo dos Santos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Como eu já disse, o altar do incenso está relacionado com a nossa oração, com as orações que eram feitas pelo povo. O incenso queimando simboliza a oração. Olha que versículo maravilhoso. Salmo 141, verso 2. Suba à tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina. Aqui provavelmente Davi estava pensando no altar do incenso, onde Arão, ele queimava incenso de manhã, quando ele estava preparando as lâmpadas, e ao crepúsculo da tarde, quando ele estava acendendo as lâmpadas. Então, aqui nós vemos Davi dizendo: suba a tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina. Precisamos estar o tempo todo orando, porque a nossa oração sobe até Deus como um incenso. Louvado seja o nome de Jesus. O altar do incenso, ele representa também o sacerdócio de Cristo. Ninguém fez uma intercessão maior do que a do nosso sumo sacerdote, o nosso Senhor Jesus Cristo, porque Jesus Cristo intercedeu por nós. Jesus Cristo entregou a sua própria vida para satisfazer a sua justiça divina. Jesus não apenas foi o sumo sacerdote, como também foi a vítima sacrificada pelo sacerdote. Jesus tanto foi o sumo sacerdote que realizou o sacrifício, como também foi o próprio sacrifício. Louvado esteja o nome do Senhor Jesus. Olha o que diz Lucas 22:32. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Jesus, ele orou pelos discípulos. Jesus orou por Pedro. Jesus sabia que Pedro, ele ia negar o Senhor. Jesus sabia que Pedro, ele ia ser provado por Deus. Ele sabia que os discípulos também iam ser peneirados pelo diabo. E aí Jesus, ele intercede. Jesus orou por eles. Da mesma forma, Jesus ora por mim e por você. João 17:1-2 diz o seguinte, lá na oração sacerdotal de Cristo: tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Jesus orou por mim e por você. Jesus orou por todos os discípulos em todos os tempos, ali em João 17. Hebreus 4:14-16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus foi o nosso sumo sacerdote e continua sendo o nosso sumo sacerdote. Ele sabe a sua fraqueza, ele sabe a minha fraqueza, ele sabe aquilo que nós precisamos. Por isso que nós podemos entrar dentro do santuário celestial, invocarmos o Senhor, porque ele sabe aquilo que nós estamos passando. Olha o que o verso 16 fala: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Jesus sabe o que você e eu estamos passando. Se você está sendo tentado em uma área da sua vida, saiba que Jesus conhece essa fraqueza sua, porque Ele se fez fraqueza no meu lugar e no seu lugar. Jesus sabe o que você está passando. Ele foi tentado em todas as coisas e venceu, e da mesma forma que Ele venceu, Ele pode te ajudar para que você possa vencer também. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, o altar do incenso, ele aponta para o sacerdócio de Cristo, mas também aponta para o sacerdócio de cada membro do seu corpo. O altar do incenso aponta para as orações feitas pela igreja. E nós, como cristãos, como servos de Jesus, nós devemos estar em contínua oração. Precisamos orar pelos nossos irmãos. Precisamos estar orando pela nossa família.
precisamos estar orando pelos nossos vizinhos, precisamos estar orando pelas pessoas que ainda não são salvos, pelos irmãos da família de Deus, pela liderança da igreja. Precisamos orar pelos que vão ser salvos. Quantas pessoas estão na escuridão, quantas pessoas estão presas nos laços do diabo, precisamos ser livres. Precisamos estar orando para elas, para que o Senhor abra o coração de cada uma, para que elas possam crer que só o Senhor Jesus é Deus e possam se converter ao Evangelho. Precisamos orar pelos nossos inimigos, por aqueles que nos perseguem. Precisamos estar orando pelos nossos governantes. Eu vejo muitos cristãos amaldiçoando os presidentes, os prefeitos, os deputados. Aqui, a palavra de Deus nos ensina que nós precisamos estar orando por todas as autoridades, por todos os governantes, porque não existe autoridade que não seja instituída por Deus. Precisamos estar intercedendo. Precisamos estar orando pelo crescimento do reino de Deus nesse mundo. Precisamos estar orando por nós mesmos, pela nossa família, pelos nossos projetos. Nós precisamos estar sempre orando ao Senhor. E Deus sempre atende uma oração que procede de um coração quebrantado, de um coração arrependido, de um coração humilde. Talvez Deus muitas vezes pode não dar aquilo que você está precisando, que você está querendo naquele momento, porque Ele sabe que é algo ruim para você, algo que vai te prejudicar. Muitas vezes Deus pode dizer não, mas mesmo o não de Deus é melhor do que o sim. Muitas vezes Deus vai dizer para você: olha, espera um pouquinho, não é hora ainda, espera, tem um tempo. Então, existem 3 tipos de respostas às nossas orações. Pode parecer uma resposta simbólica, mas ela é verdadeira. Existem 3 respostas que Deus pode dar às nossas orações. Primeiro, Deus pode dizer sim. Então tem vezes que nós estamos orando a Deus e antes mesmo de acabarmos de orar, a resposta já chegou, a bênção já chegou. Talvez você já experimentou algo assim. Mal você acabou de orar, a bênção chegou. Mas tem vezes que Deus vai dizer: não, eu não vou te dar isso. Por quê? Porque Deus sabe que aquilo que nós estamos pedindo é algo mal, é algo que vai nos prejudicar no futuro, é algo que não vai nos fazer bem. É como uma criancinha, um bebê, ele pede para a mãe brincar com uma faca. É claro que naquele momento ele quer brincar com a faca, ele acha que aquela faca vai ser algo maravilhoso para ele. Mas a mãe, que tem mais experiência, sabe que se ele for brincar com a faca, ele vai se ferir, ele pode até morrer por causa disso. Então a mãe, por amor ao seu filho, vai dizer não. E da mesma forma, Deus muitas vezes vai dizer não, porque Ele sabe que aquilo que nós estamos pedindo é mal. Tiago, ele diz na sua carta: pedi e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes os nossos prazeres. Então aquilo que vai nos fazer mal, Deus muitas vezes não vai nos dar. E por fim, a última resposta, que é espera. Deus muitas vezes vai dizer: paciência, espera, não é a hora certa, eu vou te dar, mas tenha paciência, espera, tudo tem o seu tempo determinado. Então vamos estar aguardando o tempo certo, vamos estar orando confiadamente no Senhor, esperando, com fé, com paciência, com coração humilde, com coração contrito. Nós não somos ninguém para exigirmos algo de Deus. Hoje, em muitas igrejas, nós vemos pessoas orando, exigindo que Deus faça aquilo que eles desejam. Eu vejo muitas pessoas dizendo: você tem que orar determinando as coisas, eu ordeno, eu exijo. Deus, o Senhor é obrigado a fazer isso. Deus, o Senhor prometeu isso, o Senhor é obrigado a cumprir aquilo que o Senhor prometeu. Muitas vezes dando ordem para Deus. Irmãos, quem somos nós para determinarmos aquilo que Deus deve ou não fazer? Nós precisamos, como o profeta Jeremias diz nas Lamentações, nós devemos lançar a nossa boca ao pó e clamarmos a Deus e dizermos: Senhor, tem misericórdia de mim. Precisamos ser como aquele publicano que ele não tinha
a ousadia nem para olhar para o alto, mas ele olhava para si mesmo, olhava para o seu coração, para a pequenez do seu ser e dizia: Senhor, se propício a mim, eu sou pecador, Senhor, tem misericórdia de mim, eu mereço ir para o inferno, eu mereço o teu juízo, Senhor Jesus, salva-me, Senhor, Senhor Jesus, tem piedade de mim, Jesus, socorra-me, Jesus, me ajuda. Então nós precisamos ter um coração humilde. Quem somos nós para determinarmos alguma coisa para Deus? Precisamos ter humildade diante do Senhor, precisamos ter um coração limpo. Não tem como eu viver uma vida de pecado e querer orar a Deus, querer estar em comunhão com Deus. É necessário primeiro nos arrependermos dos nossos pecados, é necessário nós pedirmos que Deus nos perdoe e suplicarmos pela sua misericórdia. Olha o que diz, olha só, uma coisa deve ficar bem clara para nós: Deus só se agrada das orações que nascem de corações sinceros e limpos. Oração e iniquidade são coisas que não combinam. Se você está vivendo uma vida de pecado, uma vida de iniquidade, saiba que suas orações, elas não vão chegar até a presença de Deus. Então é necessário que você se arrependa dos seus pecados, é necessário que você mude de vida e peça que o sangue do Senhor Jesus Cristo purifique os seus pecados. Olha só o que diz o Salmo 51, verso 17. Você que tem acompanhado o canal, tem observado que nas minhas orações eu sempre recito esse versículo, porque ele é muito precioso. Olha o que ele nos diz: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Deus não rejeita um coração humilhado, um coração contrito, um coração compungido. Deus se alegra com o espírito quebrantado. Então largue de ficar seguindo esses falsos líderes que ficam dizendo para você dar ordens para Deus, para você determinar coisas para Deus. Nós nada podemos determinar para o Senhor. Deus não se agrada disso. Cristo, sendo Deus, não ficou dando ordens para Deus. Ele se humilhava diante do Senhor. Ali no Getsêmani, ele faz uma oração e ele diz: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Jesus não disse: Pai, eu ordeno que o Senhor me livre desse cálice, que o Senhor me livre dessa hora de sofrimento. Jesus não fez isso. Jesus não disse: Pai, eu sou teu filho, Pai, eu sou príncipe, eu sou herdeiro, eu sou Deus, eu determino, eu ordeno. Nós não vemos Jesus fazendo isso. Jesus muitas vezes repreendia o diabo, Jesus muitas vezes repreendia o poder do maligno, mas diante de Deus ele estava ali sempre quebrantado: Senhor, não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Quando ele ensina os seus discípulos a orar, ele diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então, Jesus não disse: seja feita a minha vontade, mas ele disse: seja feita a tua, a vontade do Senhor. Precisamos aprender esse princípio bíblico, abandonar esses ensinos malignos, esses ensinos falsos que mudam a posição do cristão diante de Deus. O cristão é servo, nós somos servos, nós não somos senhores. Deus não está aqui para obedecer os nossos desejos, Deus não está aqui para obedecer as nossas ordens, Deus não está aqui para realizar os nossos caprichos. Deus é Senhor e Ele não tem obrigação de fazer nada por mim, por você. É necessário que nós nos humilhemos diante do Senhor, que com humildade nós possamos dizer: Senhor, tem piedade de mim, eu merecia ir para o inferno, eu merecia ir para o lago de fogo, mas o Senhor mandou seu filho para morrer na cruz. Senhor, eu podia estar agora lá no leito de hospital, podia estar entre a vida e a morte, mas o Senhor tem me dado ar para eu poder respirar agora. Bendito seja o Senhor. Eu não mereço as bênçãos que o Senhor tem me concedido, mas eu te agradeço, porque mesmo não merecendo, o Senhor é misericordioso, o Senhor é bondoso. É esse o coração que Deus está procurando. Deus não está procurando um coração negociador. Faça isso que Deus vai te dar tal coisa. Dê uma oferta de tantos reais, de tantos dólares, que Deus vai te dar algo muito maior. Faça isso, faça aquilo. Deus não é um Deus de barganha. Deus está procurando um espírito quebrantado.
Sacrifícios agradáveis a Deus não são votos milionários que você faz numa igreja para comprar uma bênção específica. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, um coração humilde, um coração contrito. É isso que Deus quer de você, é isso que Deus quer de mim. Vamos parar de seguir essas vozes mentirosas que estão pregando por aí, que estão levando as pessoas para a perdição. Vamos ouvir a voz da palavra do Senhor. Salmo 51, verso 17: sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, porque Deus não despreza um coração compungido e contrito. Vamos parar de ficar oferecendo a Deus fogo estranho, um incenso falso. Vamos parar de oferecer a Deus aquilo que Deus não se agrada. A Bíblia fala que os filhos de Arão, Nadab e Abiú, foram oferecer a Deus um fogo estranho, e Deus não aceitou esse fogo estranho. Deus não aceitou esse incenso falso, porque Deus somente aceita uma oração que procede do coração quebrantado, do coração humilde, do coração arrependido. E que eu e você possamos ter um coração arrependido e contrito e clamarmos a Deus por misericórdia. Senhor, tenha misericórdia de mim. Um texto que eu gosto muito nas Escrituras Sagradas se encontra em 2 Crônicas 16, verso 9, que fala: quanto ao Senhor, os teus olhos passam por toda a terra para se mostrar forte com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nesse momento, os olhos de Deus estão passando sobre a terra, procurando alguém que tem um coração quebrantado, um coração humilde, um coração compungido, um coração cheio de fé, um coração cheio de amor. E que eu e você possamos ser encontrados por Deus como tendo um coração humilde, um coração quebrantado e um coração arrependido. Que o Senhor possa abençoar a mim e a você, e que possamos oferecer a Deus a verdadeira intercessão. E agora eu quero orar por você, abençoando você, a sua família e os seus projetos. Amém? Ó Deus, Deus Santo, Deus Eterno, graças, ó Pai, eu te dou, Pai, porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia dura para todos sempre, Pai. Louvado seja o Senhor, ó Pai, por esse estudo tão precioso, Pai. Porque hoje, ó Deus, nós estudamos, ó Pai, o altar do incenso, que aponta, ó Deus, para a intercessão que o Senhor faz, ó Deus, que o Senhor fez pela tua igreja, Pai, que o Senhor fez pelo teu povo, Pai, e continua fazendo por cada um de nós, ó Pai. O Senhor, ó Deus, foi o sumo sacerdote supremo, Pai. Porque o Senhor, ó Deus, entrou no santuário, não no santuário feito por mãos humanas, mas o Senhor entrou no santuário celestial e ofereceu o verdadeiro sangue, ó Deus, para que nós pudéssemos ter a vida eterna. O Senhor foi o sumo sacerdote que ofereceu o verdadeiro sacrifício, Pai, o sacrifício final, o sacrifício definitivo. O Senhor, ó Deus, também foi o sacrifício definitivo, Pai. O Senhor não foi apenas o sacerdote, ó Deus, que ofereceu o sacrifício, mas o Senhor também foi o supremo sacrifício. O Senhor foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Bendito seja o nome de Jesus. Eu te louvo, Senhor, ó Pai, porque o Senhor, ó Deus, orou, Pai. Orou, Deus, pelos apóstolos, Pai. O Senhor orou pelo mundo todo. O Senhor orou, Deus, lá em João 17, verso 15, o Senhor disse para o Pai: não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. O Senhor orou, Deus, por todos os crentes, ó Deus, espalhados pela face da terra, do passado, do presente, do futuro. O Senhor orou também por mim, e o Senhor orou, Deus, por cada um de nós que agora está fazendo essa oração. Bendito seja o nome do Senhor, por cada um, ó Deus, que é chamado pelo teu nome, por cada um que entregou as suas vidas diante do Senhor. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor orou, Deus, por cada um, Pai.
Eu te louvo porque o Senhor é o sumo sacerdote supremo, porque o Senhor conhece as nossas fraquezas, ó Pai. O Senhor conhece as minhas lutas, as minhas fraquezas. O Senhor conhece também as fraquezas e as lutas desse teu filho, dessa tua filha, que comigo fazem essa oração agora. Bendito seja o nome do Senhor, ó Pai. Eu te louvo, ó Deus, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é misericordioso, porque o Senhor não rejeita a oração. Eu te louvo pela tua palavra, Senhor Jesus. Ó Deus, o Salmo 66, verso 20, que fala: bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. E ó Deus, eu digo hoje, Pai, bendito seja o Senhor, ó Pai, que não tem rejeitado as nossas orações, nem apartado de nós a sua graça, Pai. Eu te louvo por todas as orações que o Senhor tem respondido sim, Pai. Bendito seja o nome do Senhor. Mas também eu agradeço ao Senhor por todas as orações, ó Pai, que o Senhor também respondeu não. Porque o Senhor sabia que, ó Deus, aquilo que nós pedimos e que o Senhor não nos deu era mal, Pai. Se por acaso o Senhor tivesse nos concedido, ó Deus, aquilo que nós pedimos, ó Pai, isso seria mal para nós, ó Pai. E o Senhor, na tua misericórdia, na tua graça, aprove a dizer não. Bendito seja o nome do Senhor, porque o teu não é melhor do que o sim, muitas vezes. Eu te agradeço também pelas orações, ó Pai, que o Senhor respondeu como espera, Pai. Porque muitas coisas nós precisamos esperar, ó Deus, em Ti. Tudo tem um tempo determinado. E é na nossa perseverança que nós salvaremos a nossa alma. Bendito seja o nome do Senhor Jesus, ó Pai. Toda honra e toda glória sejam dadas ao nome do Senhor Jesus. Não existe outro Deus além do Senhor, ó Pai. Não existe outro que mereça a nossa adoração a não ser o Senhor, ó Pai. Santo é o Deus Pai, Santo é o Deus Filho e Santo é o Deus Espírito. Toda honra e toda glória sejam dadas ao nome do Senhor Jesus. Santo, Santo, Santo é o Senhor, ó Pai. Ó meu Deus, a tua palavra diz, ó Pai, que quanto ao Senhor, os teus olhos estão passando por toda a terra para procurar alguém cujo coração é totalmente teu, Pai. Ó Deus, que possamos ser achados pelo Senhor, ó Pai, que o nosso coração possa ser totalmente teu, Pai. O Senhor não está procurando, ó Deus, pessoas orgulhosas, ó Pai, que determinam coisas para Ti, que querem colocar o Senhor numa posição de servo, Pai. Ó Deus, o Senhor não está procurando corações altivos, corações cheios de orgulho, Pai, de exaltação. O Senhor está procurando corações quebrantados, corações humildes, corações compungidos, ó Pai. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. Dê-nos, ó Deus, um coração humilde, Pai. Dê-nos um coração, ó Deus, humilhado, um coração quebrantado, Pai. Ó Senhor, meu Deus, tenha piedade, ó Deus, de mim e de cada um dos teus filhos que faz essa oração comigo, Pai. Ó meu Deus, tenha misericórdia de nós, ó Pai. Perdoe os nossos pecados, ó Deus. Dê-nos, ó Deus, um coração humilde, Pai. Que possamos entrar na tua presença com humildade, com quebrantamento, Pai. Nós não merecemos nada do Senhor. Que nós não venhamos ser como aquele fariseu arrogante que orava para si mesmo, ó Deus, batia no peito e dizia: graças te dou, Senhor, porque eu sou melhor do que tais pessoas. Eu dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Eu faço isso, eu jejuo 2 vezes por semana. Eu sou bom, eu faço isso. Eu sou bom, eu sou maravilhoso, eu sou excelente. Eu faço, eu falo e as coisas acontecem. Eu oro e Deus cumpre a minha palavra. Senhor, meu Deus, que nós não devemos ser como aquele fariseu orgulhoso, Pai. Ó Deus, que foi reprovado pelo Senhor ali, Pai. Mas que possamos ser como um publicano humilde, Pai, que se apresentou diante do Senhor. Ele não tinha, ó Deus, nem forças, ó Pai, nem ousadia, nem coragem de olhar para o alto, mas ele batia no peito e dizia com humildade: Senhor, se é propício a mim, pecador. Ele reconhecia a sua fraqueza, ele reconhecia, ó Deus, a sua humildade, a sua insignificância, e pedia a Deus: tenha misericórdia de mim.
Ó Deus, que da mesma forma possamos ter um coração humilde, um coração quebrantado, Pai. Ó Deus, como Davi, Pai, no Salmo 19, verso 13, nós também queremos orar, também da soberba, guarda o teu servo, que a não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Tira a soberba dos nossos corações, não permitas que venhamos ser sábios aos nossos próprios olhos, tenha misericórdia de nós, ó Pai, no nome de Jesus. E agora, Senhor Jesus, eu quero pedir ao Senhor, ó Pai, que venha estar abençoando esse teu filho e essa tua filha que estão orando comigo nesse momento, Pai. Ó Deus, eu não sei qual é o problema específico que eles estão passando agora, mas o Senhor sabe. Eu não sei qual é a tentação que eles estão enfrentando agora, mas o Senhor sabe, Pai. Ó Deus, que eles possam, Deus, invocar agora o teu nome, Senhor, porque o Senhor Jesus sabe o que é ser tentado, o Senhor Jesus sabe, ó Deus, o que é sofrer, o que é padecer. O Senhor é o nosso sumo sacerdote, porque nós não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer de nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. O Senhor sabe, ó Deus, o que nós estamos passando, e é por isso que nós podemos invocar o teu nome, é por isso que nós podemos invocar o Senhor e pedimos a ti, tenha misericórdia de nós, Pai, salva-nos, ó Deus, socorra-nos, ó Pai. Eu não sei o que esse teu filho e essa tua filha estão precisando, mas o Senhor sabe. Levanta a tua mão poderosa, dê vitória para cada um deles, Pai. Alegra o coração daqueles que estão tristes, ó Pai. Ó Deus, Deus Santo, cura aqueles que estão enfermos conforme a tua vontade, Pai. Ó meu Deus, supra as necessidades de cada um deles, Pai. No nome de Jesus, que eles possam ter uma vida consagrada ao Senhor, uma vida, Deus, de quebrantamento, uma vida de humildade, Pai. Ó meu Deus, salva cada um, Pai, conforme a tua bondade, Pai, conforme a tua graça, conforme a tua vontade, Pai. Livra eles do mal, abençoa a família de cada um, Pai. Ó meu Deus, aqueles que estão sozinhos, que não tem ninguém, que o Senhor possa estar segurando na mão deles, Pai, porque a tua palavra diz, ó Pai, que o Senhor é o Deus dos órfãos, ó Pai. O Senhor é o juiz das viúvas, o Senhor é o Pai dos órfãos, Pai. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Fortaleça cada um, Pai. Sustenta cada um conforme a tua vontade. Livra cada um dos teus filhos, ó Pai, das obras do diabo, Jesus. Porque, ó Deus, eu faço essa oração confiado no nome do Senhor Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Amém, aleluia. Que o Senhor possa te abençoar poderosamente. Que o Senhor te livre de todo o mal e te dê a paz. E eu aguardo você no nosso próximo estudo, se o Senhor assim for servido. Um grande abraço e fique com Deus.